Olá pessoal, aqui é a professora Luana e essa semana a gente vai falar sobre a interferência nos ecossistemas, dando continuidade aos exercícios do Trilhas de Aprendizagem. Então agora no comecinho eu vou explicar um pouco sobre esse conteúdo e aí logo depois eu passo para a correção dos exercícios que vocês fizeram na semana passada. Fazendo um link com a outra semana, a primeira semana que a gente trabalhou com trilhas de aprendizagem, vocês conheceram um pouco mais sobre os biomas, principalmente o bioma Mata Atlântica. A gente estudou a característica desse bioma e vocês puderam perceber que tem algumas espécies de animais e vegetais que só vivem naquele determinado ambiente. Então é muito importante que a gente realize a preservação desse ecossistema, não só da Mata Atlântica, mas como da floresta amazônica, entre outras florestas, outros ambientes, para preservar as espécies animais e vegetais que vivem naquele local. E mais especificamente, só relembrando, a gente viu que os humanos eles podem interferir nesses ecossistemas, principalmente através do desmatamento, das queimadas, que podem causar degradações em uma área. A área degradada ela pode levar anos para se recuperar naturalmente desses impactos. Por isso, a gente depende de especialistas que são biólogos, engenheiros florestais, pessoas especialistas mesmo em meio ambiente, em recuperação dessas áreas. E eles vão fazer, então, um plano de recuperação de áreas degradadas. E o que eles precisam estudar, o que eles precisam levar em consideração para poder recuperar uma área. Na próxima semana, a gente vai brincar de ser um biólogo especialista em recuperação de áreas degradadas e vocês vão ter que criar um plano de recuperação de uma área. Então, presta bastante atenção nas coisas que você precisa pensar, nas coisas que você precisa estudar para recuperar uma área. A primeira coisa a ser considerada é o nível, o grau de preservação da área original. Outra coisa são as características específicas do ambiente impactado, como o clima e as áreas ao redor. Então, a primeira coisa que eu falei é que você precisa saber como é que está aquela área. Então, depois que ela foi devastada, ou então depois que aconteceu ali um grande número de queimadas, ou que as árvores foram cortadas, ou que os recursos foram explorados, enfim, pode ter acontecido muitos problemas naquela área, pode ter sido um problema causado pelos seres humanos ou pode ter sido um desastre natural, por exemplo. Mas primeiro de tudo você precisa saber o que aconteceu e qual é o grau ali de preservação original, né? O que restou naquele lugar. Depois você vai ver as características específicas do ambiente, isso é muito importante, porque você não pode introduzir espécies ali, você não pode plantar espécies vegetais, você não pode trazer animais de outros locais que não pertençam àquele ambiente, ou seja, que não estão adaptados ao clima, que não estão adaptados àquela vegetação. Você precisa ver a periodicidade das chuvas, tem que ver aos arredores o que tem ali, que espécies de animais tem ali, se eles vão prejudicar ou se vão beneficiar a vida das espécies vegetais e animais naquela área. Um terceiro ponto a ser considerado é o que eu já falei. Você precisa ver que os humanos eles podem auxiliar os ecossistemas a restabelecerem seus recursos, da mesma forma que ele pode ajudar a desmatar, né, a causar coisas muito ruins ali naquele ambiente, a intervenção humana também pode auxiliar os ecossistemas a restabelecerem os seus recursos. Então você precisa ali chamar um pessoal especializado para poder ajudar, inclusive os moradores da região, as pessoas que talvez plantam ali ou que façam alguma atividade de pecuária, por exemplo. Outra coisa que você precisa pensar, que esses especialistas pensam, quais seres vivos podem ocupar esse ambiente? Como eu disse, você precisa ver se esses seres vivos vão ter uma boa relação com aqueles que já estão no ambiente, né? Se eles vão conseguir se adaptar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que é adaptação. Outra coisa, quais desses seres vivos terão maior chance de sobreviver nesse processo de recuperação? Ou seja, será que eles são, vamos dizer assim, fortes o suficiente para sobreviver a este processo? Agora eu vou dar um exemplo para vocês da floresta amazônica, por exemplo, que é essa foto aí que vocês estão vendo. A floresta amazônica, ela tem uma vegetação abundante, variada, predominam árvores de grande porte, mas também podem ser encontrados arbustos, cipós.
e uma vegetação rasteira, né, que é uma vegetação mais baixinha. Já em ambientes como o cerrado, você percebe que tem áreas cobertas por capim, tem algumas gramíneas, né, que são árvores, são arbustinhos, são espécies vegetais menorzinhas. As árvores são espalhadas, não é uma juntinha das outras. Se você observa a imagem desses dois ambientes, a gente pode imaginar que animais provavelmente são encontrados nessas florestas e quais são encontrados no cerrado. Então, por exemplo, imagina um macaco. Muito provavelmente uma espécie de macaco, ele vive no ambiente de floresta. Por quê? Porque lá no ambiente de floresta, ele vai conseguir utilizar os cipós para poder se pendurar, ele vai de galho em galho, as árvores estão ali próximas, então é melhor. Ele é escalador, né? Então o macaco ele sobe, pega as frutinhas que ele necessita, então precisa ter espécies de árvores frutíferas ali para ele poder se alimentar, sementes, enfim. Já no ambiente de cerrado, a gente já pode imaginar animais que sejam mais corredores, que precisam de uma área sem muitas árvores para poder se locomover, como por exemplo o veado. Ele corre bastante, ele precisa se locomover bastante, ele já precisa fugir, né, dos predadores, então ele foge, o alimento dele ali ele consegue encontrar no cerrado, ele não precisa de árvores frutíferas para poder se alimentar. Então a gente vai dizer que o macaco ele é mais adaptado para viver num ambiente de floresta e o veado mais adaptado para viver num ambiente de cerrado. Isso que eu disse, a gente já consegue explicar o que é adaptação. As características dos seres vivos que facilitam a sua sobrevivência ou favorecem as suas chances de reprodução são chamadas de adaptação. Então, se aquele animal consegue sobreviver melhor naquele ambiente e consegue se reproduzir mais, ter descendentes naquele ambiente e que esses descendentes conseguem sobreviver, então ele está mais adaptado àquele ambiente. Isso daí chama adaptação, tá bom? Uma outra coisa é que essas espécies, muitas delas estão ameaçadas de extinção. Eu acho que você já ouviu falar no mico-leão dourado, na onça-pintada, no pau-brasil. Algumas outras espécies também, eu só coloquei essas três, que são, por exemplo, o mico-leão dourado, vive numa região de floresta, a onça-pintada vive numa região mais do Pantanal. E essas espécies, elas estão ameaçadas de extinção por quê? Tem muitos fatores, né, que a gente pode considerar. Primeiro que pode ser a exploração do homem, né, por exemplo, o pau-brasil, ele foi muito extraído no início na nossa colonização aqui no Brasil, então ele foi muito explorado, não foi replantado, não foi feita uma exploração consciente, não pegaram esses recursos de forma consciente. Às vezes altera tanto o ambiente que alguns animais também não conseguem mais sobreviver, não conseguem mais se adaptar, não conseguem mais se reproduzir, e aí você percebe que ao longo dos anos esses animais ou essas espécies vegetais, elas diminuem. Você não encontra tanto quanto antigamente, e aí você precisa ter uma atenção muito mais específica, muito mais concentrada naquele lugar para poder regenerar aquela área, para poder pegar esse animalzinho, fazer com que ele se reproduza. Às vezes ele precisa se reproduzir em cativeiro, e depois reintroduzido no local original. E existem diversas áreas, se vocês forem diversos animais e plantas que estão ameaçadas de extinção, ou seja, estão ameaçadas. Extinção aquela espécie não existe mais, ela morreu e acabou. A gente não vai encontrar mais ela. Isso aconteceu no mundo com várias espécies em vários locais, isso é muito triste. Então, essa foi a primeira parte. Então, agora a gente vai para os exercícios. Então, vamos lá para a correção da atividade 2 do Trilha de Aprendizagem sobre interferência nos ecossistemas. Nesse primeiro exercício, na letrinha A, aqui a gente tem uma tabela com dados fictícios, tá? Não são dados reais, são dados inventados. E aí você deveria observar a quantidade de árvores durante o ano de 2000, 2005 e 2010.
e o número de árvores aqui. Na verdade, o número de espécies de árvores, né? E na mata 2 também. As duas matas, elas possuem a mesma área de 15 mil metros quadrados, mas são matas diferentes. Então, aqui você tinha que comparar nos anos 2000, 2005 e 2010, quais mudanças ocorreram nas quantidades de árvores da mata 1 e da mata 2. Esse exercício é para você analisar, né? Para você olhar essa tabela e saber ler essa tabela. Então, por exemplo, aqui no ano 2000, na mata 1 a gente tinha 58 espécies de árvores. E no mesmo ano, na mata 2, a gente tinha 25 espécies. Olha o que aconteceu em 2005. De 58 foi para 53. De 25 foi para 20. Olha o que aconteceu em 2010. De 53 foi para 52 e de 20 foi para 12. Então, o que a gente pode constatar aqui? Tanto na mata 1 quanto na mata 2, a quantidade de árvores diminuiu, tá? Então, a quantidade de árvores diminuiu em ambas as matas. Era isso que você tinha que colocar. E qual das duas matas você considera mais estável? Ou seja, a mata que o número de espécies de árvores não mudou muito. Qual será a mata que o número de espécies não mudou muito? Aqui eu escrevi que a mata 1, ela perdeu 5 espécies de 2000 para 2005. E uma espécie de 2005 para 2010. Então, a mata 1, ela está mais estável do que a mata número 2. Olha só, de 2005 para 2010 foi de 20 para 12 espécies. Então, teve uma queda brusca aqui do número de espécies de árvores. Então, a mata número 1 é mais estável do que a mata número 2. O exercício B propõe alguma solução para a recuperação da mata 2, que foi a mais degradada, né? Prevendo o retorno do mesmo número de árvores do ano 2000. Então, ó, presta atenção aqui. Logo na tabela, a gente viu que o número de árvores inicial era 25, número de espécies, e depois foi para 12. O que a gente pode fazer para subir esse número de 12 para 25 de novo? Então, além daqueles estudos que eu falei para vocês que são feitos, a gente precisa quase que dobrar o número de árvores e a partir do quê? Do reflorestamento. Então, você vai estudar aquela área, você vai saber quais espécies foram perdidas e você vai poder reintroduzir essas espécies naquele ambiente de novo. Você vai reflorestar, você vai plantar essas espécies. No exercício C, você tinha que relacionar os problemas ambientais às descrições. Então, aqui a gente tem desmatamento, introdução de espécies exóticas e contaminação ambiental. Desmatamento, a gente já sabe que pode ocorrer pelo corte de árvores ou por queimadas, perdendo a cobertura vegetal do solo. Então, a gente sabe que desmatamento é isso aqui, ó, letra A. Pode ocorrer pelo corte de árvores ou queimadas. Introdução de espécies exóticas é quando você leva espécies de outros lugares para um ecossistema. Isso aqui pode dar muito errado. Você pega espécies que vivem, que estão adaptadas em um determinado ambiente e coloca num outro, que às vezes é muito diferente do que a espécie está acostumada a viver. E aí ela acaba alterando completamente aquele ambiente. Às vezes ela não sobrevive e às vezes ela também prejudica a sobrevivência do outro animal ou da outra planta que está lá. Porque tira, né, o equilíbrio. A gente viu no texto complementar na semana passada que os ambientes, os ecossistemas, eles vivem num perfeito equilíbrio ali. Se por algum motivo houver uma interferência de qualquer um dos componentes, tanto bióticos, que são os seres vivos, animais e plantas, quanto abióticos, né, que é a água, a luz solar, o ar, enfim, todos vão ser afetados. E aí pode ocorrer uma perda desse equilíbrio naquele ambiente. Então, introduzir espécies exóticas pode ser um grande problema. E contaminação ambiental é esse aqui, ó, o último que sobrou. Modificações do ambiente que alteram as condições físicas, químicas ou biológicas. O que pode ser uma contaminação ambiental? Por exemplo, pode ter uma plantação naquele lugar em que a galera está usando pesticida para matar ali os insetos, né? Alguns bichinhos que vão lá comer. Aí eles colocam uma grande quantidade de pesticida ou um adubo agrícola ali que vai alterar o solo, ou outras substâncias químicas que eles colocam que estão ajudando ali aquela plantação,
mas ajudando entre aspas, né? Porque acaba prejudicando os animais que vivem lá e as plantas ao entorno. Então, isso pode ser uma contaminação ambiental. Esses ativos, né? Esses produtos químicos, eles podem modificar o solo, enfim, e aí eles podem alterar as condições físicas, biológicas e químicas daquele ambiente. Então a gente conclui que a Mata Atlântica ela é muito importante para a manutenção da flora, né, que são as espécies vegetais, e da fauna, que são as espécies animais. E aqui você pode pesquisar agora, depois saindo desse vídeo, você pode pesquisar outros vídeos que mostram as espécies da Mata Atlântica ou de outros biomas que você tem interesse, espécies que estão ameaçadas de extinção, além das que eu falei, né? Que é o mico-leão dourado, a onça-pintada, entre outros. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem atentos para as próximas atividades e é isso. Um beijinho e tchau!